Os que gostam de ler a Bíblia, eu não poderia deixar de falar de Deus, de Cristo e falar sobre salvação. Esse texto bíblico em Lucas, o doutor Lucas, o nosso amado, mostrou esse texto e deu ênfase, louvado seja Deus, àquele jovem rico. Queridos, quando nós analisamos esse texto bíblico, Jesus seguia nesse capítulo, era ele indo para Jerusalém, a ponto de que Jesus não mais voltaria por aquele caminho que foi. O texto vai nos dizendo, queridos irmãos, que enquanto Jesus seguia para Jerusalém, ele depara-se com este jovem. Este jovem tinha algumas características. A primeira é que ele era rico, e a segunda é que ele era entendido da palavra do Senhor Deus. O que farei eu para que herde a vida eterna? E Jesus responde dizendo: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Querido, Jesus amou aquele jovem, diz outro texto, que Jesus amou aquele jovem, e Jesus resolveu testar aquele jovem quando ele, agora diz, observaste os mandamentos? E ele diz: sim, Senhor, tenho observado desde a minha mocidade. E ele diz: quais são, Senhor, os mandamentos? Ele diz: não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai, tua mãe. Ele disse: sim, eu já conheço tudo isso desde a minha mocidade. Jesus olhando, vende e reparte-o pelos pobres. Queridos amados irmãos, o texto mostra claro que aquele jovem, ouvindo esta palavra, se entristeceu. O texto deixa claro que Jesus Cristo, na verdade, não queria que ele fizesse tal coisa, mas Jesus queria saber aonde estava o seu coração. Porque muitas vezes, prezado amigo, amiga, que aqui nesta noite se encontra, às vezes você está agarrado em alguma coisa, em alguma situação, em algum motivo, louvado seja Deus, que não deixa você seguir Jesus. O caso deste homem eram suas riquezas, mas hoje nós podemos ver que as pessoas estão espalhadas por este mundo e estão agarrados em diversas situações da sua vida. Muitos estão agarrados talvez na vida libertina que tem. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu não vou aceitar a Jesus como Salvador porque eu tenho liberdade para beber, eu tenho liberdade para pecar, eu tenho liberdade para fazer o que quero. Porém o está também o seu tesouro. Muitas vezes, prezado amigo, amiga, nós não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Deus muitas vezes fala conosco simplesmente para nós deixarmos aquilo que está nos afastando da sua presença. Tem muita gente que está agarrado com o seu coração nos ídolos. Os ídolos que a Bíblia fala é a idolatria. E a idolatria também pode ser entendida como feitiçaria. Queridos irmãos, muitas vezes o homem está agarrado também aos seus costumes da sua religiosidade, às suas práticas da sua religião. Mas Deus nesta noite fala ao nosso coração e Ele diz: olha, filho, deixa tudo o que tens e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto deixa claro, amado irmão e amada irmã, que nós precisamos fazer uma escolha na nossa vida para alcançar a vida eterna. Ou escolhemos estar com Jesus, ou escolhemos os prazeres que este mundo oferece. Digo por nome Bartimeu, e ele ouviu o tropel da multidão, barulho. Você já pensou Jesus o Cristo andando no meio de uma grande multidão? Era gritos, Miguel. As pessoas adoravam, glorificavam, contavam os mistérios que Jesus tinha feito. E o cego ali assentado com a sua capa
a pedir esmola há muitos anos, sofrendo, ali, angustiado, talvez não tivesse recebido nada naquele dia. E a Bíblia diz que ele ouviu o barulho da multidão. Quando ele ouve o barulho daquela multidão, ele pergunta para alguém que estava do seu lado o que era aquilo. Alguém anuncia dizendo: é Jesus Cristo Nazareno, ele está passando por Jericó. Diz a palavra do Senhor que quando aquele homem ouviu falar de Jesus, ouviu que era Jesus que passava em Jericó, ele agora levanta a sua voz e clama, em alta voz ele grita: Jesus Cristo, oh Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim. Assim foi nós um dia, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós cremos, acreditamos que Jesus passava naquele dia. Diz o texto bíblico que ele clamou porque ele sabia que Jericó ficava na estrada para Jerusalém. Talvez ele não entendesse espiritualmente, que já passou situações tão terríveis na sua vida, que muitas vezes não se sentem digno de clamar ao Senhor, porque acha que não vai mais ser ouvido, porque a sociedade lhe julga, porque os homens lhe julgam, porque alguém coloca um fardo sobre ele. Mas nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo Nazareno, ele está aqui para... A sociedade mostra o passado, Jesus veio para mostrar o futuro, Jesus veio para mostrar a salvação, Jesus veio para mostrar a cruz, Jesus veio para mudar a história do homem. Diz que o capítulo de número 19, versículo de número 10 mostra a totalidade. Mas eu quero dizer para você, amigo e amiga, que ouve este serviço de som, que a Bíblia diz que são os doentes que precisam de médico, os pecadores que precisam de Salvador. Deus não veio para deixar a nossa vida como está. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você pudesse alcançar a salvação. Ou ele não é uma fábula, mas é o evangelho que transforma. Ele entra no coração do homem, ele faz mudança, ele limpa caráter, ele transforma a vida. Por quê, pastor? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Agora a salvação veio pelo arrependimento. A salvação veio pelo um desejo de estar com Deus. A salvação é um presente gratuito, dado a todos os que precisam de salvação. E a Bíblia diz que Zaqueu desce da figueira pelo homem. O homem peca, o homem mente, o homem rouba, o homem prostitui, o homem estrupa, o homem destrói o próximo. Mas se o mesmo homem que tal coisa praticada voltar a sua vida para o Senhor, Deus lhe dá um banho de misericórdia, de perdão, de graça, de amor, e torna este infiel